Imagine uma arma que, só de ser vista, fazia exércitos inteiros fugirem antes mesmo de a batalha começar. Não é uma metralhadora, nem um obus secreto, tampouco gás venenoso. É apenas um pedaço bruto e curvo de metal enferrujado, com o qual camponeses costumavam cortar espigas de trigo. Mas, nas mãos de homens enlouquecidos pela sede e pelo ódio, essa ferramenta se transformou no pior pesadelo da América do Sul do século XIX. Neste texto, contaremos uma história que os livros escolares vergonhosamente omitem. A história de como mineiros e trabalhadores rurais, empunhando essa faca, se transformaram em demônios impiedosos. Você descobrirá por que soldados largavam voluntariamente seus fuzis carregados e corriam para a morte certa, com apenas uma lâmina entre os dentes. Revelaremos detalhes chocantes de como heróis destruíram tesouros culturais inestimáveis para acender fogueiras, e por que oficiais de elite foram forçados a fuzilar seus próprios homens nas ruas de cidades capturadas. Mas o mais assustador espera por você no final. Você verá como a máquina de matar perfeita, criada para destruir o inimigo externo, de repente se voltou contra seus criadores e começou a devorá-los. Como o orgulho nacional se transformou em suicídio nacional, quando irmão se voltou contra irmão, com a mesma lâmina monstruosa na mão. Leia até o fim, para entender por que a vitória triunfante, com a qual toda uma nação sonhava, tornou-se, na verdade, o início de sua ruína moral. Bem-vindo ao inferno, pavimentado com boas intenções e aço retorcido. Imagine o ferimento. Não um orifício de entrada limpo de uma bala calibre 11 mm, que se pode estancar com um dedo. E não um corte cirúrgico e limpo de um sabre reto, que deixa uma cicatriz nobre. Não. Imagine que a carne encontrou um gancho de ferro que penetrou e, obedecendo ao pulso do assassino, rasgou para o lado, arrancando um pedaço de vida. Bordas dilaceradas, impossibilidade de suturar. Isso não é um ferimento, é a marca da besta. Se você, sentado em segurança, visse as consequências de um golpe com este objeto, desviaria o olhar. Mas você está aqui justamente para isso. Você quer entender como um pedaço curvo de metal enferrujado, que servia apenas para cortar espigas ou cordas de fardos, tornou-se o pior pesadelo da América do Sul no final do século XIX. Como a ferramenta de um fazendeiro se transformou na maldição de uma nação. Olhe para ele. É o corvo. À primeira vista, parece um erro de ferreiro, uma aberração no mundo das armas brancas. Sua lâmina não é reta como uma flecha, nem suavemente curva como o sabre de um cavalariano. Ela é quebrada. Ela se curva em um ângulo reto, lembrando o bico de um condor gigante e predador ou o dedo retorcido de um cadáver. 300, às vezes 300 gramas de aço bruto. O cabo é de madeira, osso, ou simplesmente envolto em couro sujo para não escorregar na palma suada. Nenhuma elegância. Nenhuma guarda para proteger a mão. Esta não é uma arma para esgrima. É uma arma para encerrar uma discussão com um único movimento. Para sempre. Você pode perguntar, por que essa forma estranha? Por que esse gancho ridículo na ponta? A resposta é simples e monstruosa. A lâmina reta perfura. Ela estoca. Ela dá à vítima uma chance. A lâmina curva do corvo não estoca. Ela engancha. Funciona segundo o princípio da foice, mas a colheita aqui é muito diferente. No combate corpo a corpo, quando você sente a respiração do inimigo no seu rosto, essa curva permite desferir golpes por trás do escudo, por trás do fuzil bloqueado, por trás da esquina de um abrigo. Você acha que se protegeu, mas o bico de aço encontra uma brecha, contorna seu antebraço e crava no pescoço. Essa é a anatomia do terror silencioso. A psicologia da guerra muda quando o corvo entra em cena. Um bombardeio de artilharia é assustador, mas é uma loteria. A bala é um ponto instantâneo. A baioneta é uma longa agulha. Todas essas são ferramentas de guerra criadas em escritórios de engenharia. O corvo, no entanto, veio da terra. Ele exala algo antigo, pagão, bestial.
Quando você vê um soldado com uma baioneta, você vê um inimigo. Quando você vê um homem segurando essa faca curva com a empunhadura invertida, lâmina para baixo, ponta voltada para si, você vê um carrasco. Tente se imaginar no lugar de um recruta peruano no ano de 1879. Você está na trincheira. A poeira entope o nariz. E vindo em sua direção, não está uma fileira organizada em belos uniformes, mas uma multidão de esfarrapados que nem sequer atiram. Eles apenas correm. E entre os dentes, eles seguram essa meia-lua brilhante. Você sabe o que vai acontecer quando eles chegarem. Você ouviu as histórias. Você sabe que o corvo não deixa feridos. Ele não faz prisioneiros. Ele foi criado para estripar, não para ferir. Os moralistas do século XIX gostavam de falar sobre as regras da guerra, sobre cavalheirismo, sobre humanismo, até no campo de batalha. O corvo cospe nessas regras. Sua própria geometria nega o humanismo. A lâmina reta é um duelo. A lâmina curva é um assassinato. O golpe do corvo chama-se eutágio, ou eugancho. Ele não é desferido pela força do braço, mas pelo peso do corpo e pela inércia do giro. É uma dança mortal e feia na poeira. Um combatente experiente com tal faca não apenas desfere um golpe, ele passa através do oponente, deixando para trás o silêncio. Por que essa faca se tornou tão eficaz? Porque se tornou uma extensão do braço. Isso não é uma metáfora. Para aqueles que a usavam, era mais natural do que um garfo ou uma pena. Eles cresceram com ela. Eles cortavam uvas, limpavam peixes, cortavam cordas e resolviam disputas em brigas de bêbados fora das tabernas com ela. Eles não precisavam de treinamento militar para aprender a matar. A vida os ensinou. Uma vida cruel, pobre e faminta. Quando os generais lhes deram fuzis, eles aceitaram. Mas quando a munição acabou, voltaram com alívio para aquilo em que mais confiavam. Para o aço frio. Há outro aspecto raramente mencionado nos livros de história. O som. Ou melhor, a ausência dele. O fuzil estrondeia. O canhão ruge. O corvo trabalha quase em silêncio. Apenas a respiração pesada, o farfalhar do tecido e o som úmido com que o aço se separa da carne. Em ataques noturnos, nos desfiladeiros estreitos dos Andes, no labirinto de trincheiras, essa faca criava uma atmosfera de paranoia. O inimigo poderia estar em qualquer lugar, a morte poderia vir de trás de qualquer pedra, e seria silenciosa. Isso quebrava a psique dos defensores mais rápido do que bombardeios massivos. No mundo das armas, existem aristocratas, espadas, sabres, floretes com gravuras. E existe o corvo. Ele é o proletário. É uma ferramenta de trabalho que se requalificou em assassina. Ele é bruto, é barato. Pode ser feito da mola de uma carroça quebrada, de uma lima, de qualquer pedaço de ferro encontrado no lixo. Não dá pena perdê-lo, porque é fácil fazer um novo. Foi essa disponibilidade e massificação que o tornaram tão perigoso. Não é a arma de forças especiais de elite, é a arma do povo. E quando o povo, levado ao frenesi, a toma em mãos, a guerra deixa de ser um conflito político. Ela se transforma em um massacre. Olhe novamente para a curva da lâmina. Vê como a luz brinca na superfície irregular? Essa faca não conhece misericórdia. Não conhece dúvidas. Não conhece o medo. Ela exige apenas uma coisa: mão firme e a determinação de cruzar a linha onde o homem deixa de ser humano. E, infelizmente, naquela guerra, houve mãos suficientes para isso. Mas quem eram essas pessoas? Quem eram aqueles cujas mãos se encaixavam tão perfeitamente nas empunhaduras brutas? De onde vieram esses demônios, temidos até por seus próprios comandantes? Para entender a natureza da faca, é preciso entender a natureza de quem a segura. É preciso olhar nos olhos daqueles que a sociedade rejeitou, mas que a guerra convocou para suas primeiras filas. Devemos ir aonde esse caráter foi forjado, para um lugar onde o sol queima a alma e o preço da vida humana é menor que o preço de um gole de água.
Enquanto nos escritórios de Santiago, os políticos traçavam mapas de futuras conquistas, no norte, no silêncio branco do deserto, já amadurecia um novo tipo de soldado. Um soldado que não tem nada a perder. O portador ideal para a arma ideal. Bem-vindo ao inferno. Só que não aquele onde demônios fritam pecadores em frigideiras. Para este inferno, o bilhete custa menos, e os tormentos são muito mais sofisticados. Bem-vindo ao Atacama, o lugar mais seco do planeta Terra. Aqui a chuva é uma lenda na qual os velhos pararam de acreditar ainda no século passado. Aqui o sol não aquece, ele calcina, transformando a pele em pergaminho em poucas horas. De dia faz mais de 40 graus na sombra, que não existe. E à noite, o frio penetra até os ossos, fazendo os dentes baterem. Foi aqui, neste silêncio branco de sal e salitre, que habitava a criatura que a elite snob de Santiago chamava desdenhosamente de roto. Olhe para esta fotografia antiga. Vê este homem? Camisa rasgada, calças arregaçadas até os joelhos, pés descalços, mãos calejadas impregnadas de pó de carvão ou lama das minas de cobre. Este é o roto chileno, o esfarrapado, o vagabundo, o homem sem raízes, sem casa e aparentemente sem futuro. Para os senhores de cartola e casaca, bebendo café nos salões aconchegantes da capital, essas pessoas eram invisíveis. Eram gado de carga, força de trabalho, erro estatístico. Eram desprezados, eram temidos. Tentavam não notá-los. Mas o roto tinha uma peculiaridade. Desde a infância, mal aprendendo a andar, cada garoto dos cortiços de Valparaíso ou dos assentamentos mineiros do norte recebia sua primeira faca. Não um brinquedo, uma ferramenta. O corvo pendia em seus cintos quando desciam as minas, quando trabalhavam no campo, quando bebiam vinho barato em tabernas sujas. Esse pedaço curvo de aço era seu passaporte, seu juiz e seu único amigo fiel em um mundo que não se importava com eles. No final do ano de 1879, quando os diplomatas pararam de falar e os canhões começaram a falar, o mundo dessas pessoas virou de cabeça para baixo. A Guerra do Salitre. Soa estúpido, não é? Milhares de pessoas devem morrer por excremento de pássaro fossilizado, mas o salitre era o petróleo do século XIX. Fertilizantes, pólvora, dinheiro. Dinheiro enorme, inimaginável. E quando Chile, Peru e Bolívia não conseguiram dividir essa areia dourada do deserto, a elite precisou urgentemente daqueles dispostos a morrer por seus interesses. A mobilização foi estranha. Os mineiros de ontem, estivadores portuários e camponeses vestiram o uniforme militar, ou o que restou dele. E foi aí que aconteceu o primeiro choque cultural. Os oficiais do exército chileno, educados nas tradições europeias, obcecados pela moda francesa e pela disciplina prussiana, olhavam para seus soldados com horror. Como controlar essa horda? Como fazê-los marchar no passo? Como ensiná-los a nobre arte do combate com baioneta? A resposta era simples: de jeito nenhum. Imagine um pátio onde um tenente engomado tenta explicar a um grupo de mineiros carrancudos as vantagens de um ataque direto com baioneta. Ele fala sobre distância, postura, esgrima. E os soldados ouvem e sorriem silenciosamente com escárnio. Eles sabem que na trincheira apertada, na poeira e no caos, essa baioneta longa e desajeitada só atrapalha. Eles tocam as empunhaduras de seus corvos, escondidos na bota ou enfiados no cinto. Eles sabem que quando o verdadeiro trabalho começar, os manuais dos oficiais voarão para a fogueira. O deserto do Atacama tornou-se o catalisador ideal. Ele arrancou das pessoas a fina camada de civilização. Aqui, entre as salinas brancas e rochas vermelhas, não sobrevivia o mais inteligente ou o mais educado. Sobrevivia o mais cruel, o mais apto. Os rotos sentiam-se em casa aqui. Estavam acostumados com as privações. Podiam caminhar 50 quilômetros por dia com uma mochila pesada, tendo no cantil apenas um gole de água salobra.
sabiam dormir sobre pedras. Os oficiais notavam com surpresa que esses selvagens possuíam uma resistência e um fatalismo incríveis. Não precisavam de discursos patrióticos. Tinham seu próprio orgulho especial. O orgulho de pessoas que apanharam a vida toda, mas nunca foram quebradas. Eles não iam à guerra pelo presidente nem pela bandeira. Iam porque era um trabalho. Um trabalho pesado e sangrento, pelo qual prometiam pagar e alimentar. E também, lá era possível dar vazão à raiva acumulada. Todo o ódio de classe, todas as humilhações que suportaram por anos, comprimiram-se em um nó apertado de fúria. E a única saída para essa energia tornou-se a lâmina do corvo. Nos acampamentos corriam lendas. Sussurrava-se que peruanos e bolivianos não eram apenas inimigos, mas demônios que queriam tirar do chileno sua presa legítima. A propaganda funcionava de forma grosseira, mas eficaz. Mas pior que a propaganda era o próprio ambiente. O calor derretia os cérebros. A monotonia da paisagem enlouquecia. Nesse vazio, o homem ficava a sós com seus demônios. E os demônios sussurravam: mate ou morra, não há regras. Deus ficou longe, ao sul, nos vales frescos. Aqui reina apenas o aço. No momento em que a frota se aproximou da costa, o exército já não era apenas um ajuntamento de pessoas. Era uma matilha. Uma matilha perigosa, faminta e imprevisível, que os oficiais seguravam com dificuldade na coleira. Os soldados afiavam as facas. Esse som, o raspar da pedra no metal, tornou-se a trilha sonora da espera. Eles testavam o fio da lâmina na unha, grunhiam satisfeitos e escondiam as garras de volta nas bainhas. Eles estavam prontos. Olhavam para o oceano, além do qual jazia a terra inimiga. Lá, à frente, esperavam por eles posições fortificadas, canhões e milhares de soldados inimigos. Mas os rotos não tinham medo. Em seus olhos brilhava aquela mesma chama de loucura que tanto assustava os observadores estrangeiros. Eles conheciam um segredo inacessível aos estrategistas nos estados maiores. A guerra no deserto não são manobras. É uma briga num beco escuro. E nessa briga, vence não quem tem o uniforme mais bonito, mas quem primeiro faz sangrar. Os navios cortavam as ondas, aproximando-se do ponto de desembarque. Nos porões, pairava o cheiro pesado de suor, tabaco barato e corpos não lavados. A tensão crescia a cada milha. Era uma mola comprimida ao limite. E quando a costa finalmente apareceu na neblina, a mola estava pronta para se soltar e golpear com força terrível. Entre os soldados correu um boato. O desembarque seria difícil. A costa era íngreme, o inimigo entrincheirado nas alturas. Não haveria tempo para atirar. Então vamos trabalhar com as mãos, disse alguém na escuridão do porão, e essa risada foi acompanhada pelos outros. Ninguém sabia ainda que em poucas horas essas pessoas mudariam o próprio conceito de ataque de infantaria. Ninguém sabia que exatamente ali, nas encostas arenosas de Pisagua, nasceria o mito que faria tremer todo um continente. A água ao redor mudou de cor de azul escuro para turquesa. As profundezas acabaram. Começou a zona da morte. Os barcos bateram na areia e as rampas caíram com estrondo, abrindo caminho para o desconhecido. 2 de novembro de 1879. Lembre-se desta data. Neste dia, a guerra deixou de ser uma partida de xadrez de generais e transformou-se em um esfaqueamento em escala estatal. Operação em Pisagua. O primeiro desembarque naval da história moderna sob fogo cerrado. Imagine que você está em uma estreita faixa de praia. À sua frente, o oceano. Às suas costas, uma parede. Encostas de argila e areia sobem num ângulo de 45 graus. No topo, centenas de metros acima de sua cabeça, estão atiradores bolivianos e artilharia peruana. Para eles, você é como um alvo numa galeria de tiro. Não há onde se esconder. É impossível cavar trincheiras na areia molhada. Ficar parado significa morrer. Recuar significa afogar-se. A lógica da ciência militar da época ditava:
É preciso formar uma linha, responder ao fogo, esperar o apoio da artilharia da frota. Mas os rotos chilenos não leram os manuais de tática. Eles fizeram o que ninguém esperava deles, o que contradizia o bom senso. Eles correram. Não num ataque em formação. Eles arrancaram subindo as dunas movediças. Você já tentou correr montanha acima em areia seca? Você dá um passo e o pé desliza meio passo para trás. A areia entra nas botas, o coração bate na garganta, os pulmões queimam. Agora, adiciona isso o assobio das balas, explosões de granadas despedaçando seus camaradas e um calor de 40 graus. Era uma maratona vertical da morte. Atirar correndo, escalando de 4 por uma encosta íngreme, é impossível. O fuzil torna-se um pau inútil, um peso extra que puxa para baixo. E então aconteceu aquilo. Como se obedecessem a um instinto coletivo, centenas de soldados deixaram de ser atiradores. Eles jogaram os fuzis para as costas. Com as mãos livres, agarravam-se às pedras, às raízes de arbustos raquíticos, à própria terra, puxando-se para cima centímetro a centímetro. E o que havia nos dentes? Sim, exatamente aquela imagem que se tornaria o pesadelo de toda a costa. A faca curva corvo, presa entre os dentes. O brilho do aço bem no rosto. O sorriso bestial. Não foi uma ordem do comando. Nenhum regulamento prescreve subir contra metralhadoras com uma faca nos dentes. Foi uma escolha dos próprios homens. Eles entendiam. Quando chegassem ao topo, não haveria tempo para recarregar. Não haveria tempo para manobrar o ferrolho. Haveria apenas um golpe. Olhe para isso pelos olhos dos defensores no topo. Os soldados bolivianos olham para baixo através das miras. Eles veem uma massa cinzenta se movendo lá embaixo. Eles atiram. Pessoas caem. Rolam como sacos para baixo, deixando sulcos sangrentos na areia. Mas a massa continua rastejando. Ela se aproxima. Ela não para. E de repente eles notam um brilho. Centenas, milhares de pequenos clarões de sol no metal. Nesse momento, um terror primitivo se instalou em suas almas. Não eram soldados. Eram demônios que saíram das profundezas do mar. Eles não se escondiam das balas, pareciam se alimentar delas. O efeito psicológico foi devastador. Os defensores viam diante de si não um oponente que pudesse ser assustado com fogo, mas uma força da natureza inevitável. Como parar um tsunami com um tiro de fuzil? Os últimos metros da subida foram os mais terríveis. Os chilenos, sufocados de raiva e cansaço, passavam por cima do parapeito das trincheiras inimigas. E foi aqui, num pedaço estreito de terra onde não se podia girar com uma longa baioneta, que o corvo assumiu o comando. Começou o massacre. Os sons dos tiros cessaram. Foram substituídos por outros sons. Batidas surdas, estalos, gritos interrompidos numa nota alta. Não era uma batalha. Era um abate numa fazenda de gado. As lâminas curvas trabalhavam com uma eficácia aterrorizante. Golpe de cima para baixo, na clavícula. Golpe lateral, estripando a barriga. Golpe de baixo para cima, na virilha. O corvo, graças à sua forma, permitia desferir golpes em qualquer ângulo, no aperto, na confusão onde corpos se entrelaçavam num único novelo. Os mineiros chilenos lutavam em silêncio, economizavam o fôlego para os golpes. Seus rostos estavam cobertos por uma crosta de suor, poeira e sangue alheio. Em seus olhos não havia nada humano, apenas pupilas dilatadas e o vazio. Os bolivianos, não acostumados a tamanha selvageria, largavam as armas, tentavam fugir, mas o corvo os alcançava. O gancho prendia na perna, no ombro, derrubava no chão. Observadores estrangeiros, que acompanhavam a batalha dos navios com lunetas, escreveram depois em seus relatórios que nunca tinham visto tal fúria. Chamavam isso de heroísmo, mas em cartas privadas usavam outras palavras: raiva, possessão. Viam como soldados, já tendo tomado a trincheira,
Continuavam a golpear os corpos dos inimigos caídos, como se quisessem matá-los 2, 3 vezes, como se vingassem não de pessoas concretas, mas do próprio destino que os encurralou naquele deserto. Ao pôr do sol, Pisagua caiu. A areia nas encostas tornou-se carmesim, mas a vitória não trouxe alívio. Quando a adrenalina baixou, os vencedores olharam para suas mãos. Estavam pegajosas. Olharam para suas facas. O aço havia perdido o brilho. Naquela noite, houve silêncio junto às fogueiras. Ninguém cantou canções. Os soldados estavam sentados, olhando para o fogo, e limpavam mecanicamente as lâminas com panos. Tinham acabado de passar pelo batismo de sangue. Perceberam que eram capazes de coisas em que antes tinham medo até de pensar. Cruzaram a linha que separa o homem civilizado do bárbaro. E o mais assustador, eles gostaram. A sensação de poder absoluto sobre a vida de outro ser humano. O poder que a curta lâmina curva confere. Nas trincheiras de Pisagua, morreu não apenas a guarnição inimiga, ali morreu a inocência de toda uma geração. Eles entenderam que as regras morais funcionam lá, nas cidades onde há polícia e juízes. Mas aqui, no fim do mundo, a lei é uma só. Quem bate primeiro, vive. Mas isso foi apenas o começo. Pisagua foi apenas a antessala do inferno. O verdadeiro inferno os aguardava à frente. Os soldados olhavam para o leste, para o interior do continente, para onde o mormaço escaldante escondia uma armadilha mortal. Achavam que o pior já tinha passado. Estavam enganados. O deserto apenas os provou, e gostou do gosto. Nos estados maiores já traçavam setas nos mapas, enviando regimentos para o interior do território, para estreitos sacos de pedra onde não há água, mas sobra desespero. Lá, no desfiladeiro escaldante de Tarapacá, esperava-os um teste que quebraria os últimos resquícios de sanidade. Um teste onde a munição acabaria antes dos inimigos. E então, o corvo se tornaria não apenas uma arma, mas a única esperança de salvação. 27 de novembro de 1879. Tarapacá. Se o inferno existe na Terra, naquele dia ele estava situado neste estreito e escaldante desfiladeiro. Não é nem um campo de batalha, é um saco de pedra, uma ravina profunda, queimada pelo sol, onde a temperatura do ar é tal que se pode fritar um ovo nas pedras. E neste saco, ficou preso um destacamento chileno. A situação não poderia ser pior. De cima, das alturas dominantes, os peruanos os regam com chumbo. Não há saída. Não haverá reforços. Não há água. Mas o pior acontece depois do meio-dia. Clique. Esse som metálico seco é pior que o estrondo dos canhões. É o som do percussor batendo numa cápsula vazia. Mais um clique. E outro. O fogo da infantaria chilena começa a diminuir. Primeiro tiros esparsos. Depois, silêncio. A munição acabou. O suprimento ficou em algum lugar longe no deserto, cortado pelo inimigo. Pelas leis da ciência militar, é o fim. Cheque-mate. Em tal situação, qualquer oficial europeu pegaria um lenço branco, amarraria no sabre e iria negociar uma rendição honrosa. É lógico, é racional. Isso preserva vidas. Os peruanos lá em cima também entendem isso. Eles cessam o fogo cerrado, esperando a capitulação. Olham para baixo, para a névoa poeirenta do desfiladeiro, e esperam os parlamentares. Mas esqueceram com quem estavam lidando. Esqueceram que lá embaixo, naquele caixão de pedra, não estão militares de carreira educados em romances de cavalaria. Lá estão mineiros do Atacama. Pessoas cuja lógica funciona de outra maneira. Para o Roto, render-se não é uma opção. É pior que a morte. É admitir que você é um fraco. E no mundo deles, os fracos não vivem muito. Em vez da bandeira branca, outro som pairou sobre o desfiladeiro. Não alto, mas que faz o sangue gelar nas veias até no calor de 40 graus. O tilintar. O farfalhar.
Milhares de lâminas deixam as bainhas simultaneamente. Os oficiais talvez quisessem se render, mas veem os olhos de seus soldados. Nesses olhos não há medo. Há apenas a fúria fria e obtusa de uma fera encurralada. Os soldados jogam fora os fuzis inúteis. Não precisam mais deles. Tiram as mochilas pesadas, arregaçam as mangas. E é então que começa o evento mais inexplicável daquela guerra. Um evento que os historiadores até hoje não conseguem enquadrar nas táticas. O contra-ataque dos mortos. Sem um único tiro, com apenas armas brancas, os chilenos lançam-se em costa acima, contra as metralhadoras, contra os pentes cheios do inimigo. É suicídio? Sem dúvida. Mas é um suicídio que se transforma em assassinato. Imagine que você é um atirador peruano na crista da colina. Você tem uma bolsa cheia de munição. Sente-se dono da situação. E de repente você vê, vindo de baixo, da poeira, uma onda de pessoas com facas correndo em sua direção. Eles não gritam, "Hurra!" Eles rosnam. Sobem pelas rochas íngremes, agarrando-se com os dedos, arrancando as unhas, e continuam subindo. Você atira. Um cai. O segundo cai. Mas o terceiro continua correndo, e já está perto. Você vê o rosto dele. Está retorcido numa careta que nada tem a ver com disciplina militar. Ele não olha para o seu uniforme, nem para sua arma. Ele olha para sua garganta. Nesse momento, acontece uma ruptura psicológica. Como lutar contra alguém que quer te pegar com as mãos? Como parar alguém que não se importa com a própria morte, contanto que te leve junto? O medo racional da bala é substituído pelo horror irracional diante da crueldade primitiva. As fileiras peruanas vacilaram. Não porque eram menos. Não porque tinham armas piores. Vacilaram porque colidiram com uma fúria absoluta e desumana. Quando a distância se reduziu a zero, começou o moedor de carne. No contato próximo, o fuzil é um porrete desajeitado. E o corvo é uma extensão do pulso. Os chilenos mergulhavam sob as baionetas. Deslizavam para as zonas mortas. A lâmina em forma de gancho funcionava como a garra de um predador. Ela enganchava, rasgava, abria a defesa. Um golpe, e o oponente está no chão. Segundo golpe, e ele não levanta mais. Testemunhas descreveram essa cena como uma invasão de demônios. Parecia que o próprio deserto havia gerado essas criaturas de areia e ódio. O ar encheu-se de um cheiro pesado e metálico de sangue, que superava até o cheiro de pólvora. Era uma orgia de violência. Pessoas que meia hora antes estavam condenadas à prisão ou à morte, agora se transformaram em carrascos. Vingavam-se pelo seu medo, pela sede, pelo desespero. A Batalha de Tarapacá terminou não como previam os mapas do Estado-Maior. Os chilenos não apenas escaparam da armadilha. Eles derrotaram um inimigo superior em número e técnica. Mas o preço dessa vitória não foi em mortos e feridos. O preço foi outro. Foi exatamente no desfiladeiro de Tarapacá que nasceu definitivamente o mito. O mito dos demônios do deserto. Rumores sobre essa batalha espalharam-se por toda a costa mais rápido que o telégrafo. Soldados peruanos contavam uns aos outros, sussurrando junto às fogueiras, que os chilenos não precisavam de munição, que se alimentavam de sangue, que a faca deles era um amuleto enfeitiçado que buscava o alvo sozinho. O medo do corvo tornou-se um fator material da guerra. Ele desmoralizava guarnições inteiras antes mesmo do primeiro tiro. O inimigo sabia, se chegasse ao corpo a corpo, não haveria chance. Contra a força bruta não há argumento, e contra o corvo não há defesa. Mas os próprios vencedores também mudaram. Ao sair daquele barranco, deixaram lá os restos de sua humanidade. Entenderam que a fúria é uma moeda que ali vale mais que ouro. Sentiram o gosto de uma vitória impossível, obtida não pela inteligência, mas pelo instinto animal. E esse gosto os embriagou. Quando o poeira sobre Tarapacá baixou, ficou claro uma coisa. As regras da guerra foram canceladas definitivamente. Não haveria mais manobras e gestos bonitos. À frente havia apenas a guerra total de extermínio,
Uma guerra onde não se fazem prisioneiros. O volante da crueldade girou com força total, e já era impossível pará-lo. Próxima parada: o Vale de Tacna. O lugar onde os conceitos de soldado e assassino se fundiriam num só, sob a bandeira negra da morte. 26 de maio de 1880. Vale de Tacna. Se antes falávamos de escaramuças, ataques e rompimentos desesperados, agora esqueça isso. Aqui, no chamado Campo da Aliança, a guerra tirou a última máscara. Deixou de fingir ser um duelo nobre de nações e mostrou sua verdadeira e feia face. Foi um moedor de carne. O confronto mais massivo e sangrento daquela guerra. Mais de 20.000 homens de um lado, quase 15.000 do outro. A artilharia estrondava tanto que os soldados sangravam pelos ouvidos. A terra tremia como se estivesse com febre. Mas o pior não era o estrondo. O pior estava no ar. Ao meio-dia, o sol desapareceu. Não foi um eclipse, foi a poeira. Milhares de botas, cascos e rodas levantaram toneladas de areia ressequida para o céu. Misturada com a fumaça densa e gordurosa da pólvora negra, essa suspensão transformou o dia em crepúsculo. A visibilidade caiu a zero. Os oficiais perderam o controle. Os generais ficaram cegos. Nesse nevoeiro amarelo sujo, desapareceram regimentos, batalhões e companhias. Restaram apenas sombras. E quando a distância entre os exércitos diminuiu para um arremesso de pedra, os canhões calaram. Não porque acabaram os projéteis, mas porque não se podia atirar. Os seus se misturaram com os inimigos. Veio aquela pausa sinistra, um segundo de silêncio, quando o coração falha uma batida. E então, sobre o campo de batalha, ecoou um som que fazia até os cabelos dos veteranos ficarem em pé. O sinal do clarim. Estridente, agudo, alarmante. Os músicos sopravam o ar dos pulmões, e junto com ele, os restos de misericórdia. Esse sinal chamava-se adeguelo. Em tradução do espanhol, isso significa para cortar a garganta. Na linguagem dos regulamentos militares, isso significa não fazer prisioneiros. Bandeira negra, extermínio total. Você ouve? Não é um chamado para o ataque. É um chamado para a execução. A partir desse momento, Tacna deixou de ser uma batalha. Transformou-se num gigantesco matadouro. Na névoa poeirenta, onde não se podia distinguir uniforme de uniforme, o fuzil perdeu o sentido. Recarregá-lo demora. Mirar é impossível. A baioneta fica presa nas costelas e quebra. E então, obedecendo aquele mesmo sinal de clarim, milhares de mãos buscaram os cintos. O corvo tornou-se o calibre principal desta batalha. Imagine esse caos. Você não vê o inimigo até que ele esteja a meio metro de você. Você sente apenas o cheiro de suor e medo. Do nevoeiro surge um braço com um gancho. Golpe. Soluço. A sombra desaparece para aparecer novamente. Aqui, no aperto, onde as pessoas se esmagavam, a lâmina curva era rei. Soldados peruanos e bolivianos, que tentavam se defender com coronhadas, estavam condenados. O roto chileno com a faca na mão entrava nesse caos como peixe na água. Ele mergulhava sob o golpe, usava a inércia da multidão. Desferia golpes às cegas, sabendo que em tal aperto era impossível errar. O gancho estripava, rasgava, prendia. Os historiadores gostam de escrever sobre manobras táticas em Tacna, sobre flanqueamentos, sobre o heroísmo dos porta-bandeiras. Mas a verdade, que eles vergonhosamente escondem atrás de palavras bonitas, reside em outro lugar. A vitória em Tacna não foi forjada nos estados maiores. Ela foi talhada à mão. Era um trabalho mecânico. Os soldados passavam por cima dos corpos, escorregavam na terra molhada de sangue, levantavam e seguiam em frente. Não tinham tempo para emoções, não tinham tempo para pena. O sinal adeguelo tirou deles a responsabilidade moral. Permitiram-lhes ser bestas, ordenaram-lhes ser bestas. E eles cumpriram a ordem com um empenho assustador. Quem é o verdadeiro monstro aqui?
O soldado que, enlouquecido pelo cheiro de sangue, finaliza o ferido com a faca? Ou o general que, sentado na retaguarda segura, dá a ordem de hastear a bandeira negra, sabendo que isso libertará os instintos mais sombrios? Em algum momento, a defesa peruana simplesmente estourou. Não recuou, desmoronou. As pessoas corriam não do exército inimigo, corriam do horror do combate corpo a corpo. Viam no que se transformavam seus camaradas após o encontro com o bico do condor. O medo de ser degolado como gado mostrou-se mais forte que o medo de ser fuzilado por deserção. À noite, a poeira começou a baixar. O que se revelou aos olhos dos sobreviventes fez muitos desviarem o olhar. A terra mudou de cor. O campo da aliança estava juncado de corpos tão densamente que era impossível caminhar sem pisar no morto. E a natureza dos ferimentos falava por si. A maioria morreu não por balas. O exército chileno, parado em meio a esse pesadelo, já não era o mesmo que desembarcar em Pisagua. Em Pisagua, eram aventureiros ousados. Em Tarapacá, bestas encurraladas. Em Tacna, transformaram-se em carrascos profissionais. Olhavam para suas facas como uma extensão de sua própria vontade. Entenderam que não havia força capaz de detê-los no combate corpo a corpo. A vitória foi completa. O exército aliado do Peru e da Bolívia deixou de existir como força única. A Bolívia efetivamente saiu da guerra, rastejou para suas montanhas para lamber as feridas. O Peru ficou sozinho. Mas para os soldados chilenos não era o fim. Embriagados pelo sangue, sentindo sua impunidade, olhavam mais adiante. Para o sul, onde numa rocha inexpugnável erguia-se a fortaleza de Arica, o último reduto, o Gibraltar do Pacífico. Oficiais tentavam trazê-los à razão, devolver a formação, fazê-los limpar os uniformes. Mas nos olhos dos soldados ardia aquele mesmo fogo que já não podia ser apagado. Eles não queriam descanso, queriam continuação. Gostaram do gosto do poder absoluto que o Adeguelo confere. Nos Estados Maiores, diziam que Arica era impossível de tomar, que lá havia campos minados, fortes, poderosa artilharia e uma guarnição pronta para resistir até a morte. Os rotos chilenos ouviam essas conversas e apenas apertavam com mais força as empunhaduras de seus corvos. Para eles não existia mais a palavra impossível. Existia apenas a palavra avançar. Eles ainda não sabiam que o ataque a Arica se tornaria não uma batalha, mas uma corrida de velocidade para o inferno. 55 minutos que entrariam para sempre na história como exemplo do ataque mais eficaz e mais criminoso de todos os tempos. Velocidade multiplicada pela crueldade. Enquanto a poeira baixava no deserto, escondendo os vestígios da carnificina, na costa preparava-se um novo ato dessa tragédia. E o papel principal nele seria desempenhado novamente pelo pedaço curvo de aço. 55 minutos. Marque o tempo em seu relógio. É menos do que dura uma aula escolar ou um intervalo de almoço. Exatamente esse tempo foi necessário para o exército chileno realizar o impossível. Para transformar uma fortaleza inexpugnável, na qual, segundo os cálculos dos engenheiros militares, qualquer ataque deveria se despedaçar em uma vala comum. 7 de junho de 1880. Arica. Olhe para o rochedo El Morro. Não é apenas uma montanha. É um bastião natural, erguendo-se do oceano a 130 metros de altura. Paredes verticais. No topo, artilharia pesada, capaz de transformar qualquer encoraçado em lascas. As abordagens bloqueadas por um complexo sistema de trincheiras e fortes. E o mais importante, campos minados. Os engenheiros peruanos transformaram os acessos a El Morro num inferno tecnológico. Enterraram na areia centenas de minas terrestres, conectadas por fios elétricos. Um toque de botão no topo, e um regimento inteiro deveria voar pelos ares. Era a defesa perfeita, lógica, científica. Mas eles cometeram novamente o mesmo erro fatal. Tentaram aplicar a lógica contra uma força da natureza. O ataque a Arica não se parecia com uma batalha. Era uma corrida de velocidade competindo com a morte. Quando os regimentos chilenos,
terceiro e quarto de linha, receberam a ordem, aconteceu algo estranho. Os oficiais ainda estavam enchendo o peito de ar para comandar a formação tática, e os soldados já haviam disparado. Não eram movidos pelo patriotismo, eram movidos pela inércia de Tacna. Estavam aquecidos pela matança anterior. Sabiam, quanto mais rápido você corre, menos chances de ser atingido. E então, as minas detonaram. Imagine esse som, o rugido surdo e gutural da terra. Fontes de areia, pedras e corpos humanos foram lançados ao céu. A primeira linha de atacantes simplesmente desapareceu numa nuvem de fogo. Por todas as regras, o ataque deveria ter sufocado. Os soldados deveriam ter se deitado, se encolhido no chão, recuado. Essa é a reação normal de um ser vivo à morte súbita de camaradas. Mas os rotos não se deitaram. O efeito foi exatamente o oposto. A visão dos corpos despedaçados dos amigos não os assustou. Desligou neles os últimos fusíveis. O medo queimou num clarão instantâneo de fúria. Em vez de parar, eles aceleraram. Correram direto pelo campo minado. Avante! Lá estão aqueles bastardos que nos explodem com botões! Esse grito mudo pairava sobre o campo. Os soldados entenderam. A única maneira de sobreviver é chegar à garganta do inimigo antes que ele aperte o próximo botão. Era uma corrida. Quem é mais rápido? O homem correndo ou o sinal elétrico pelos fios? O homem venceu. O corvo desempenhou novamente seu papel decisivo. Fuzis eram inúteis nessa arrancada insana. Os chilenos voavam para dentro das trincheiras peruanas no sopé da rocha, como balas de canhão. Não atiravam, cortavam. A velocidade era tal que os defensores simplesmente não tinham tempo de reagir. Lâminas curvas brilhavam na poeira, abrindo caminho para o topo. E então começou a subida ao topo, ao platô de El Morro. Já não era uma batalha de exércitos. Era um tsunami que rastejava rochas acima. Os oficiais perderam a voz tentando dar ordens. Ninguém os ouvia. O exército transformou-se num organismo único, possuído por um único objetivo: chegar ao topo e destruir tudo que fosse vivo. Quando invadiram o platô, começou a agonia. A guarnição peruana lutou bravamente. Seu comandante, Coronel Francisco Bolognesi, prometeu queimar o último cartucho e cumpriu a palavra. Mas contra ele vinham homens que não precisavam de cartuchos. O que aconteceu no topo nos últimos minutos do ataque é difícil descrever em termos militares. Foi uma ação punitiva. Os chilenos, enlouquecidos pelas explosões das minas, pela corrida, pela visão do sangue, não faziam prisioneiros. Vingavam cada mina detonada. Jogavam os peruanos que se rendiam do precipício no oceano. Centenas de corpos voavam para baixo, espatifando-se nas rochas da arrebentação. Os oficiais tentavam parar o massacre. Crônicas históricas preservaram momentos em que capitães e tenentes chilenos literalmente se lançavam sobre seus soldados, arrancando de suas mãos as facas ensanguentadas, ameaçando com revólveres. "Chega! Parem! Eles estão se rendendo!" gritavam. Mas os rotos olhavam para eles com olhos vazios, vítreos, e contornando os comandantes, continuavam seu trabalho. A besta que soltaram no Atacama saiu definitivamente do controle. Não distinguia mais ordens. Conhecia apenas o gosto da vitória. E esse gosto era metálico. O coronel Bolognesi morreu ali mesmo. Não num duelo heróico, como gostam de pintar nos quadros. Foi espancado com coronhadas e finalizado com facas na confusão geral. Seu corpo foi encontrado depois entre uma pilha de outros cadáveres. Não foi a morte de um oficial. Foi a morte de uma vítima num beco. Quando tudo acabou, um silêncio pairou sobre o topo de El Morro. Apenas o barulho do oceano lá embaixo e os gritos das gaivotas. E a respiração pesada de milhares de pessoas. 55 minutos. A bandeira do Peru foi arrancada. Em seu lugar subiu a estrela chilena. Mas esse triunfo tinha gosto de cinzas. Os vencedores estavam na beira do precipício,
olhando para as águas escuras do Oceano Pacífico. Seus uniformes transformaram-se em trapos. Seus rostos estavam negros de fuligem. Arica caiu. A guerra no sul estava terminada. Não havia mais obstáculos. O deserto ficou para trás. Mas para onde direcionar agora essa energia terrível? Onde colocar esse exército que aprendeu a resolver qualquer problema com um golpe de faca curva? Os soldados limpavam as lâminas na grama ou na roupa dos mortos. Olhavam para o norte, para lá, onde além do horizonte, nos vales verdes, jazia a pérola do continente. Lima, a cidade dos reis, a cidade do ouro, dos palácios e das mulheres. Em suas mentes, envenenadas pela impunidade e pelo sangue, começou a amadurecer um novo pensamento. Se conseguimos tomar uma rocha inexpugnável em 1 hora, o que nos impedirá de tomar a capital do inimigo? O que nos impedirá de pegar tudo o que quisermos? Agora, eles não eram apenas soldados. Sentiam-se deuses da guerra, deuses cruéis, vingativos e de mãos sujas. E esses deuses queriam sua recompensa. Lima ainda dormia, sem saber que aos seus portões já chegavam aqueles que a imprensa chamaria de bárbaros e a história de vencedores. Mas vencedores de quê? Nesta guerra, o Chile ganhou território, mas parece começou a perder a alma. A onda levantada no deserto rolava para o norte, para desabar sobre a cidade mimada e inundá-la com um terror que a América do Sul jamais vira. Janeiro de 1881. Se você pensava que o inferno é um deserto escaldante onde não há água, estava enganado. O inferno pode parecer um jardim do Éden. Pode cheirar a jasmim, conhaque francês caro e mogno queimado. O exército chileno estava aos portões de Lima. Para trás ficaram 2 batalhas sangrentas, em Chorrilhos e Miraflores. Foram os últimos espasmos da defesa peruana. Milicianos, estudantes, lojistas tentaram parar o rolo compressor de ferro vindo do sul. Não conseguiram. O caminho para a cidade dos reis estava aberto. E foi aqui que aconteceu aquilo que os generais inteligentes temiam e sobre o que os políticos estúpidos calavam. A mola, comprimida por anos de privações, se soltou. Imagine 20.000 homens. Eles passaram pelo inferno do Atacama. Viram seus amigos serem despedaçados por minas. Mataram pessoas com facas, olhando em seus olhos. Esqueceram o que é uma cama macia, o que é a lei, o que é a piedade. E de repente eles se encontram em Chorrillos, um resort elegante da aristocracia peruana. Eles veem vilas de mármore, veem espelhos em molduras douradas, veem adegas abarrotadas de vinhos com os quais um mineiro chileno nem podia sonhar. Veem a riqueza acumulada por séculos. A riqueza daqueles que, como lhes disseram, iniciaram essa guerra. O que acontece quando uma fera faminta entra no açougue onde não há vendedor? A disciplina ruiu. Não apenas desapareceu, evaporou nos vapores do álcool. Começou a bacanal. O grande exército vencedor, em poucas horas, transformou-se numa horda desgovernada de saqueadores. O corvo, esse fiel companheiro do soldado na batalha, encontrou um novo uso. Agora não abriam a defesa do inimigo. Abriam as fechaduras das portas de mansões ricas. Quebravam gargalos de garrafas de champanhe de coleção. Rasgavam o estofamento de sofás de veludo para encontrar joias escondidas. Ameaçavam civis. Naquela noite, Chorrillos ardeu. Mas não foi o fogo da artilharia. Foi o fogo da loucura alcoólica. Soldados que perderam a aparência humana incendiavam casas apenas por diversão, para ver como as cortinas caras queimavam bonito. As ruas encheram-se de fumaça, gritos e o som de cristais quebrados. Testemunhas daqueles eventos descreveram cenas que envergonham a raça humana. Vencedores, cambaleando, vagavam entre as ruínas, cobertos de trapos roubados, bebiam direto do gargalo, atiravam para o ar e matavam. Não matavam inimigos. Matavam qualquer um que aparecesse pela frente. E uns aos outros também. Brigas de bêbados por causa de butim eram resolvidas instantaneamente. Um golpe de faca curva e a discussão acabava. Irmãos de armas de ontem, que dividiam o último gole de água no deserto,
agora se esfaqueavam por um relógio de ouro ou uma garrafa de rum. Mas o crime mais terrível não foi cometido contra pessoas, mas contra a memória. Quando o exército entrou na própria Lima, a barbárie atingiu o apogeu. A Biblioteca Nacional do Peru, o tesouro de conhecimento da América do Sul, dezenas de milhares de livros raríssimos, manuscritos, documentos históricos. Para o roto analfabeto, que passou a vida inteira na mina, esses livros eram apenas papel. Os soldados usavam volumes inestimáveis para acender fogueiras para cozinhar sopa. Arrancavam páginas para enrolar cigarros ou usá-las como papel higiênico. Livros jogados na lama, pisoteados por botas. Parte foi roubada e enviada a Santiago como troféu, mas a maior parte simplesmente pereceu. Foi a destruição da cultura, a destruição da alma do povo vencido. Os oficiais estavam horrorizados. Entendiam que estavam perdendo o exército, que em vez de uma força militar, tinham nas mãos um bando de bandidos que desonrava a bandeira. O comando tentou impor a ordem da única maneira disponível, com crueldade. Nas ruas de Lima e seus subúrbios, desenrolaram-se tragédias sobre as quais não gostam de escrever nos livros de educação patriótica. Patrulhas chilenas caçavam seus próprios soldados saqueadores. Tribunais de campo trabalhavam 24 horas por dia. A sentença era uma só: fuzilamento. Imagine essa cena. Junto ao muro de uma mansão em chamas, está um grupo de soldados bêbados e sujos. Em seus uniformes, medalhas por Tarapacá e Tacna. E à frente deles estão seus próprios camaradas com fuzis em punho. O oficial, gritando até perder a voz, comanda: "Fogo! Salva!" Heróis de guerra caem na lama, abatidos pelas balas de seus próprios companheiros de serviço. Foi a agonia da vitória. O Chile ganhou a guerra, mas perdeu a paz no exato momento em que o primeiro soldado arrombou a porta da casa alheia com o pé. A fera que libertaram da jaula para derrotar o inimigo agora devorava o próprio exército por dentro. Vergonha. Esse sentimento pairava sobre Lima mais denso que a fumaça dos incêndios. Vergonha dos oficiais que não conseguiam olhar nos olhos dos diplomatas estrangeiros. Vergonha dos soldados que de manhã, sóbrios, encontravam em suas mochilas colheres de prata e joias femininas manchadas de sangue. O mito do guerreiro nobre foi pisoteado pelas botas. Os rotos mostraram que podiam ser não apenas heróis, mas também monstros. E o corvo tornou-se o símbolo dessa transformação. De arma de defesa da pátria, transformou-se na faca de um salteador de estrada. Mas a euforia pela queda da capital e o delírio alcoólico não podiam durar para sempre. Enquanto os vencedores dividiam o saque e fuzilavam os saqueadores, a guerra não acabou. Ela apenas mudou de forma. Ela saiu das cidades, deixou os palácios e as praças. Ela foi para onde o chileno não pertencia, para as montanhas. O exército peruano derrotado não desapareceu. Dissolveu-se na névoa dos Andes. O general Andrés Avelino Cáceres, que logo chamariam de o Bruxo dos Andes, reunia os restos das forças nas terras altas. Ele entendia. Em batalha aberta, os chilenos não podiam ser vencidos. Suas facas eram muito afiadas, seus canhões muito poderosos. Mas as montanhas são outra coisa. Os chilenos pensavam que tudo estava acabado. Bebiam vinho em Lima e escreviam cartas para casa sobre o breve retorno. Não sabiam que o verdadeiro pesadelo estava apenas começando. Um pesadelo onde não haveria linha de frente. Um pesadelo onde o inimigo é invisível e a morte vem de trás de cada curva da trilha na montanha. Lá, no ar rarefeito e gelado, onde é difícil respirar, esperava-os uma guerra muito diferente. A Guerra dos Fantasmas. E nessa guerra, seus famosos corvos enfrentariam uma força que não pode ser cortada com faca, com a própria natureza e o ódio de todo um povo. Você pensou que a guerra terminou com um desfile em Lima? Pensou que depois que as bandeiras dos vencedores tremularam sobre o palácio presidencial, os soldados depuseram as armas e foram para casa abraçar as esposas? Que erro ingênuo! A guerra é uma doença. E ela tem recaídas muito mais terríveis que a infecção primária.
Bem-vindo à campanha da Brenha. Bem-vindo à Serra. Aqui não há o sol escaldante do Atacama. Aqui não há a areia dourada da costa. Aqui há apenas pedra cinzenta, neblina gelada e altitude. 3, 4, 5 mil metros acima do nível do mar. O ar aqui é tão rarefeito que o coração bate no peito como um pássaro na gaiola, tentando bombear oxigênio para o cérebro. O mal da montanha. Soroshi. Ele mata lentamente, mas ainda mais rápido matam os fantasmas. O exército chileno, embriagado pelas vitórias fáceis na costa, avançou para o interior dos Andes para acabar com os restos da resistência. Caminhavam como donos. Mas muito em breve, as montanhas lhes explicaram quem era o verdadeiro dono aqui. O inimigo desapareceu. Em vez de regimentos regulares alinhados, os chilenos encontraram o vazio. O general Andrés Avelino Cáceres, um homem com rosto de ídolo indígena, foi para as nuvens. Apelidaram-no de o Bruxo dos Andes. E ele realmente fazia bruxaria. Transformou camponeses, pastores e índios quechuas, armados com fundas e velhos mosquetes, num exército invisível da morte. Para o roto chileno, acostumado à briga aberta parede contra parede, isso era um pesadelo. Imagine que você caminha por uma trilha estreita sobre um precipício. À esquerda, uma parede. À direita, o abismo. A neblina esconde tudo além do alcance do braço. Silêncio. E de repente, de cima, da névoa esbranquiçada, começa a cair não chuva, mas pedras. Pedras enormes, lançadas por mão invisível, varrem pelotões inteiros para o abismo. Sem um único tiro. Sem chance de responder golpe com golpe. É uma guerra de nervos. Guerra de guerrilha. A mais suja de todas as possíveis. Aqui, no inferno gelado dos Andes, o corvo mudou novamente sua função. Deixou de ser arma de ataque. Tornou-se instrumento de terror. Os soldados chilenos, congelados, famintos, exaustos pelo medo constante, começaram a descontar a raiva na população local. Se o inimigo não sai para a batalha, nós o faremos sofrer através de sua terra. Começaram as expedições punitivas. Aldeias queimavam. Gado era abatido. Pessoas eram interrogadas com tortura. E o principal argumento nesses interrogatórios era a faca curva. Onde está Cáceres? Onde estão os guerrilheiros? Perguntava o oficial. O camponês calava. Não entendia espanhol, ou fingia. E então, entrava em cena o roto, com o corvo. Um corte. Fino, preciso. Demonstração de intenções. A psicologia da intimidação funcionava sem falhas. A faca, que antes estripava barrigas de soldados em combate honesto, agora era usada para extrair informações de civis. Foi a degradação, total e definitiva. Os soldados enrolavam-se em ponchos roubados, tentando se aquecer, mas o frio penetrava na alma. Começaram a ver inimigos em cada sombra. Cada curva da trilha podia ser a última. Mulheres locais que vendiam comida podiam colocar veneno. O menino pastor podia ser um informante. A paranoia tornou-se sua companheira constante. Em resposta ao terror, os guerrilheiros respondiam na mesma moeda. Não faziam prisioneiros. Soldados chilenos desgarrados eram encontrados depois. Em tal estado que até veteranos de Arica empalideciam. Corpos mutilados eram deixados em local visível como mensagem. Vão embora. Esta não é a sua terra. O ciclo de violência se fechou. A crueldade gerava crueldade. Os chilenos, sentindo-se bestas encurraladas nesse labirinto de pedra, tornavam-se ainda mais selvagens. Armavam emboscadas. Massacravam lugarejos inteiros se encontrassem lá sequer uma cápsula de bala. Sabe o que é o mais terrível numa guerra assim? A habituação. O assassinato tornou-se rotina, como descascar batatas. Um soldado podia limpar o corvo ensanguentado na perna da calça e logo em seguida começar a comer pão com a mesma mão.
As fronteiras da moral se apagaram definitivamente. Não havia mais heróis e vilões. Havia apenas sobreviventes e mortos. 3 longos anos durou essa caça aos fantasmas. 3 anos o bruxo dos Andes conduziu o melhor exército da América do Sul, pelo nariz pelos passos montanhosos. 3 anos a bandeira chilena, Impregnada da poeira do deserto, molhou-se sob chuvas geladas e impregnou-se do sangue de camponeses. Essa campanha não trouxe glória. Não compuseram canções sobre ela. Tentavam calar sobre ela, porque lá não houve grandeza. Lá houve apenas o trabalho sujo e pesado de carrasco. Quando a guerra finalmente acabou, quando o tratado de paz foi assinado, os soldados desceram das montanhas. Pareciam fantasmas, esfarrapados, com olhos vazios, envelhecidos 10 anos. Eles venceram. O Chile recebeu suas províncias, seu salitre, seu ouro. Mas o que eles receberam? Aqueles que seguravam a faca nas mãos? Desciam para o oceano, deixando para trás os picos nevados que se tornaram túmulo para milhares de seus camaradas. Pensavam que o país os receberia como deuses, que as ruas estariam cobertas de flores, que o ouro que conquistaram cairia como chuva sobre suas cabeças. Que ironia! caminhavam para casa apertando nos bolsos seus fiéis corvos, a única coisa que lhes restou. Não sabiam que o país, pelo qual mataram, já havia dividido o espólio. E nessa partilha, não havia lugar previsto para eles. Os vencedores não voltavam para palácios. Voltavam para a mesma miséria de onde saíram. Só que agora, nessa miséria, teriam que viver com a memória do que fizeram nas montanhas, com a memória dos gritos no nevoeiro, do som com que o aço entra num corpo indefeso. Ouro para a elite, miséria para os heróis. Os navios já esperavam nos portos para levar esse exército quebrado para casa. Mas a vida pacífica, com a qual sonhavam nas trincheiras, revelou-se mais terrível que a guerra. Porque na guerra, você tem um inimigo que pode ser morto. Mas na vida pacífica, seu inimigo é o sistema que te usou e te jogou fora. A vitória é uma bebida estranha. Primeiro, ela embriaga mais doce que o vinho mais caro. Você se sente um gigante. Você caminha pelas ruas de Santiago, sob arcos triunfais construídos em sua honra. Moças jogam flores sob os cascos dos cavalos e as botas dos soldados de infantaria. Orquestras retumbam com metais, abafando o barulho das muletas. Jornais gritam sobre a grandeza da nação, sobre os prussianos da América do Sul, sobre o novo império no Pacífico. Parece que essa festa será eterna. Mas a ressaca chega rápido. E ela se revela mais terrível que a sede no deserto. Quando as fanfarras silenciaram e as flores murcharam, os rotos descobriram uma verdade simples e cruel. O Chile realmente enriqueceu fabulosamente. O salitre, pelo qual morreram no Atacama, transformou-se num fluxo dourado. Milhões de libras esterlinas jorraram no país. O orçamento cresceu 4 vezes. Era dinheiro louco, incrível. Mas essa chuva dourada não caiu sobre aqueles que derramaram sangue. Caiu sobre aqueles que ficaram em casa. Olhe para os palácios de Santiago daquela época. Mármore, granito importado, estuque, lustres de cristal da Europa. Olhe para o teatro de ópera, para as contas bancárias inchando em Londres e Paris. A aristocracia chilena, a oligarquia latifundiária, os donos de minas banhavam-se no luxo. Encomendavam champanhe em caixas, vestiam-se na última moda francesa e discorriam sobre o progresso. Mas onde estavam os heróis de Arica e Tacna nesse momento? Eles voltaram para onde vieram. Para os cortiços, para os podres conventídios, casas de cômodos sem janelas e saneamento, onde 10 pessoas se amontoavam num quarto. Veteranos, por cujas mãos o império foi forjado, revelaram-se inúteis para todos. Imagine um soldado que perdeu a perna no campo minado sob El Morro. Ele volta para casa como herói. Mas um herói não pode trabalhar na mina. Um herói não pode carregar sacos no porto. E as pensões? O Estado, que gastava dinheiro tão generosamente em monumentos, revelou-se avarento na ajuda às pessoas vivas. Aleijados com medalhas lotaram os adros das igrejas.
Os leões do deserto de ontem estendiam a mão por uma moeda, enquanto carruagens envernizadas passavam, sujando-os de lama. Foi uma traição. Traição silenciosa, burocrática, cínica. Os rotos tornaram-se párias novamente. A elite, que ainda ontem cantava sua bravura nos jornais, agora torcia o nariz com nojo. Eles são sujos, eles são perigosos, eles são bêbados. A sociedade assustou-se com a fera que ela mesma amamentou. Essas pessoas viram morte demais para respeitar um apito policial ou a cerca da propriedade privada. Tinham medo de contratá-los, desviavam deles nas ruas. E o que restava ao herói fazer? Ele ia para a taberna, para a xingana barata, onde serviam vinho turvo e tocavam violão. Ele bebia para esquecer os gritos dos peruanos moribundos que vinham a ele nos sonhos. Bebia para abafar a dor nas velhas feridas. Bebia porque, sóbrio, era insuportável olhar para esse mundo injusto. E claro, com ele estava seu amigo fiel, o corvo. A faca não pendia mais orgulhosamente no cinto. Em tempo de paz, o porte de armas era proibido. A faca migrou para o bolso, para dentro da bota, sob o poncho. Escondeu-se, mas não desapareceu. Tornou-se símbolo de rancor reprimido. Nessas tabernas enfumaçadas, entre o delírio alcoólico, nascia uma energia nova e sombria. Veteranos olhavam uns para os outros e entendiam. Foram usados. Foram jogados na fornalha da guerra, como carvão, para que a locomotiva do progresso levasse os ricos para um futuro brilhante. E o carvão queimou e virou cinza. As brigas tornaram-se violentas. Cicatrizes de corvo agora apareciam não nos corpos dos inimigos, mas nos rostos dos próprios chilenos. O esfaqueamento tornou-se cotidiano na Santiago e Valparaíso noturnas. Era um grito de desespero. Se você não pode bater em quem roubou sua vida, o banqueiro, o político, o general, você bate em quem está perto. Num fracassado igual a você. O abismo social aumentava a cada dia. De um lado, bailes, recepções, conversas sobre alta cultura e viagens à Europa. Do outro, tifo, tuberculose, alta mortalidade infantil e fome. Nós lhes demos o salitre, e vocês não nos dão pão. Esse sussurro tornava-se cada vez mais alto. Ele soava nos assentamentos mineiros, que voltaram a funcionar com força total. Mas as condições de trabalho lá ficaram ainda piores. Soava nas docas portuárias. Soava nos quartéis, onde soldados viam como seus comandantes engordavam. A aristocracia não queria ouvir esse sussurro. Achavam que o dinheiro resolvia tudo, que a vitória na guerra perdoou todas as dívidas internas. Não entendiam que não se pode simplesmente humilhar milhares de homens que sabem matar com as próprias mãos. A tensão acumulou-se por anos. Parecia eletricidade estática antes da tempestade. O ar ficava pesado. Os olhares, espinhosos. O corvo no bolso ficava quente. A mão se estendia sozinha para a familiar empunhadura áspera, quando mais um novo rico de cartola empurrava o veterano com o ombro na calçada. Um abscesso amadurecia no país. E esse abscesso não podia ser curado com comprimidos ou reformas. Só podia ser lancetado. A história é um ironista cruel. A arma que trouxe ao Chile a vitória mais gloriosa de sua história preparava-se para desferir o golpe mais terrível. O herói nacional, o roto chileno, com sua faca lendária, estava prestes a se tornar o carrasco nacional. No final da década de 80, a situação tornou-se crítica. O presidente José Manuel Balmaceda, homem de visões progressistas, tentou mudar algo. Ele quis usar as riquezas do salitre não apenas para palácios, mas também para escolas, estradas, para o povo. Ele ousou tocar no sagrado, nos bolsos da oligarquia e dos monopólios britânicos. E então, a elite mostrou os dentes. O parlamento rebelou-se contra o presidente.
o país rachou ao meio. Cheirou não apenas a pólvora, cheirou a guerra civil. O tipo mais terrível de guerra, onde não há estranhos, onde em ambos os lados das barricadas falam a mesma língua, rezam ao mesmo Deus e usam a mesma arma. Veteranos, afundando na bebida nos cortiços, levantaram as cabeças. Ouviram o chamado familiar, o chamado do sangue. Ofereceram-lhes trabalho novamente, disseram-lhes novamente que eram necessários. A uns, para defender o presidente legítimo, a outros, para defender a liberdade do Congresso. Mas, na verdade, ofereceram-lhes liberar todo aquele ódio que se acumulou por 10 anos. Deram-lhes a chance de se vingar. Não importa de quem. Simplesmente se vingar do mundo por seu destino quebrado. E eles pegaram suas facas. As lâminas, foscas pelo tempo, exigiam a fiação novamente. Os demônios do deserto acordaram. Mas desta vez não olhavam para o norte. Olhavam para os rostos de seus irmãos. O relógio começou a contagem regressiva para o momento em que a nação cometeria suicídio coletivo. Até o ano de 1891, restavam poucos instantes. O final da tragédia era inevitável. 1891. Inverno no hemisfério sul. Chuvas frias lavam a poeira das ruas, mas não podem lavar o que está prestes a acontecer. É o final. O clímax da nossa ópera sangrenta. O momento em que a cobra, finalmente, morde o próprio rabo e injeta veneno direto no coração. Guerra civil. As duas palavras mais terríveis na história de qualquer povo. Mais terrível que a peste, mais terrível que terremoto. Porque na guerra civil não há heróis. Há apenas assassinos e vítimas, e frequentemente são as mesmas pessoas. O Chile se partiu. O presidente José Manuel Balmaceda contra o Congresso. Exército contra Marinha. Pai contra filho. Irmão contra irmão. Não é uma metáfora de um livro ruim. É a realidade de agosto de 91. Famílias se rompiam ao meio. Colegas de ontem, que juntos bebiam do mesmo cantil no deserto do Atacama, agora se olhavam através das miras em lados opostos das barricadas. Mas o mais terrível não estava na política. O mais terrível estava em quem exatamente se encontrou no campo de batalha. De ambos os lados estavam veteranos da Guerra do Pacífico. Os mesmos leões de Tarapacá. Os mesmos demônios de Arica. Pessoas que passaram pela melhor escola de assassinato do continente. Eles conheciam todos os truques. Sabiam como flanquear, como suportar a dor, como avançar sob fogo. E sabiam como usar o corvo. Imagine a Batalha de Concon. 21 de agosto. Manhã nebulosa. Rio Aconcagua. 10.000 homens de um lado, 9.000 do outro. A artilharia começa o concerto. Mas o resultado não é decidido pelos canhões. O resultado é decidido pela infantaria. Quando os exércitos se encontraram no corpo a corpo, aconteceu algo monstruoso. Não era uma batalha. Era um encontro de velhos conhecidos. Você lembra de mim? Nós tomamos Pisagua! Grita um soldado das tropas do governo. Lembro! Responde o rebelde do exército do Congresso. E eles desferem o golpe, simultaneamente. Naquela guerra, no Peru, os chilenos tinham uma vantagem. Eram predadores, e os inimigos, presas. Aqui, predadores lutavam contra predadores. A eficiência da destruição era absoluta. Ninguém pedia misericórdia porque sabia, não haveria misericórdia. Eles mesmos cancelaram a clemência 10 anos atrás no deserto. Agora esse bumerangue voltou para arrancar-lhes as cabeças. O corvo, esse símbolo do orgulho nacional, transformou-se em instrumento de suicídio nacional. Os mesmos golpes, o mesmo gancho no pescoço, a mesma estripação de barriga. Só que agora a lâmina cortava a carne de exatamente um mesmo roto, com o mesmo rosto moreno, com as mesmas mãos calejadas. O aço chileno bebia sangue chileno com a ganância de um vampiro. Uma semana depois, a Batalha de Placila. O último ato da tragédia. Foi uma chacina, um verdadeiro moedor de carne, onde pessoas eram moídas em carne picada com velocidade industrial. Os soldados de Balmaceda, vendo que estavam perdendo, não se rendiam.
Lutavam com o desespero dos condenados, porque sabiam: cativeiro é fuzilamento. Você já viu como um exército destrói a si mesmo? Olhe para o campo após a Batalha de Placila. Cadáveres jaziam em várias camadas, e a maioria dos ferimentos foi infligida por arma branca. Foi um trabalho de mestres em seu ofício. Trabalho macabro, de qualidade. O saldo dessa guerra curta, mas insana, choca. 10.000 chilenos mortos. Pense nesse número. 10.000. É mais do que o Chile perdeu em todos os anos de guerra com o Peru e a Bolívia juntos. Mais do que no Atacama. Mais do que na campanha na Serra. O inimigo externo não conseguiu matar tantos soldados chilenos quanto os próprios chilenos mataram em algumas semanas. Criamos a máquina de matar perfeita para derrotar os vizinhos. E quando os vizinhos acabaram, a máquina começou a devorar seus criadores. Soltamos o gênio da garrafa, demos-lhe uma faca curva na mão e ensinamos que piedade é fraqueza. E o gênio realizou todos os nossos desejos, massacrou todos os inimigos. E depois, na falta de outros, começou conosco. Quando a fumaça sobre Placila se dissipou, o presidente Balmaceda entendeu que tudo estava acabado. Refugiou-se na embaixada argentina. 19 de setembro, no dia do fim de seu mandato, vestiu um terno preto, deitou-se na cama e atirou na própria têmpora. Esse tiro colocou um ponto final na era. Os vencedores, partidários do Congresso e da oligarquia, celebravam o triunfo. Bebiam champanhe novamente, dividiam pastas ministeriais, e nas ravinas perto de Valparaíso, apodreciam os corpos daqueles que com as próprias mãos obtiveram para o país todas as suas riquezas. O roto chileno cumpriu sua missão histórica. Conquistou o salitre para os senhores. Defendeu seus interesses na guerra civil e agora tornou-se inútil novamente. O corvo voltou para a bainha, mas agora havia sangue de irmão nele. Esse sangue não pode ser limpo com pano. Ele impregnou o metal, envenenou a própria essência dessa arma. De ferramenta de fazendeiro, de símbolo de bravura, transformou-se na marca de Caim. A história da faca chilena não é apenas a história de uma arma. É um espelho. Um espelho curvo, enferrujado, respingado de sangue, no qual a nação se olha. E vê lá, não um bravo soldado em armadura brilhante. Ela vê lá uma fera com olhos loucos, pronta para rasgar a garganta de qualquer um, até de si mesma. Começamos este relato com a pergunta sobre como uma simples ferramenta se tornou uma maldição. Agora você sabe a resposta. A arma não mata por si só. Quem mata é a mão que a segura. E a mão é controlada por uma ideia. A ideia de que os fins justificam os meios. De que a vitória a qualquer custo é um bem. O Chile pagou esse preço. Recebeu suas terras, seu dinheiro, Sua grandeza. Mas em algum lugar lá, na profundeza da memória nacional, ficou uma cicatriz. Uma cicatriz em forma de bico curvo de condor. Ela dói em tempo úmido. Ela lembra que a linha entre heroísmo e barbárie é mais fina que o fio de uma faca. E agora, olhando para esse velho pedaço de aço corroído pelo tempo numa vitrine de museu, faça a si mesmo uma pergunta. Uma pergunta para a qual não há resposta certa. Se para a grandeza do seu país é preciso libertar o monstro que vive dentro de cada um de nós, você está pronto para quando, um dia, esse monstro olhar para você não como para um dono, mas como para comida?